3, 2, 1, gravando. Palmeiras acionado na FIFA por River Plate, Peñarol e Defensor do Uruguai por uma dívida pelo Piquerez, lateral esquerdo. Vou trazer essa história para vocês e se o Palmeiras pode sofrer algum tipo de sanção lá na FIFA. E vou falar sobre um ano de Rogério Ceni. A perspectiva para 2023 é melhor? Dá para dizer que o Rogério fez um bom trabalho nesse primeiro ano? Vou trazer esses detalhes, inclusive a visão da diretoria do São Paulo em relação ao trabalho do treinador, certo? Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos todos os dias, toda semana tem vídeo especial para vocês. Depois que você ficar bem informado nesse vídeo, você corre lá para nossa galeria, porque hoje de manhã a gente soltou o vídeo dos bastidores do 0-0 lá na Neoquímica Arena, final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, beleza? Primeiro, bola de notícia, falar de Piquerez. O River Plate, o Peñarol e o Defensor do Uruguai, que tem uma dívida ali com o Palmeiras, tem grana a receber, foram à FIFA para tentar receber de maneira integral essa dívida ainda que resta da compra do Piquerez. O Palmeiras tem pagado isso parcelado. O Palmeiras, inclusive, até para contextualizar vocês, quando teve o período mais crítico da pandemia, chamou todo mundo, que o Palmeiras deve e disse que iria parcelar essa dívida, queria fazer um cálculo novo, enfim, parcelar, recalcular essa dívida e parcelar tudo que deve, e não foi diferente nessa situação do Piquerez. A questão do Palmeiras hoje, pagar à vista qualquer situação, tem muito a ver com o fluxo de caixa, Você vai dizer, o Palmeiras não está sem dinheiro. Não, não é uma verdade isso. O Palmeiras tem muitos recursos, mas a questão é o fluxo de caixa do dia a dia de uma movimentação de folha salarial, de tudo que o clube gasta. Então o Palmeiras opta por fazer pagamentos parcelados. Essa é uma premissa do clube, principalmente depois da época crítica da pandemia. Então o Palmeiras, diante dessa situação, viu os clubes que querem receber acionar a FIFA. E o Palmeiras viu isso com muita naturalidade, buscando seus direitos, indo na FIFA para receber o valor integral. O Palmeiras entende que essa situação é até curiosa, porque se você vai na FIFA, você tem uma primeira instância, uma segunda instância, pode demorar até mais de sair uma sentença da FIFA do que a questão do parcelamento propriamente. Então o Palmeiras paga em dia o parcelamento. Então, se de repente se arrastar uma situação na FIFA, pode ser que demore até mais você reclamar na FIFA do que você receber parcelado. Então o Palmeiras vê dessa maneira assim bem curiosa essa questão do Piquerez. Tá tudo muito tranquilo, o Palmeiras enxerga que não tá fazendo nada de errado, que tá cumprindo, não está atrasando parcelas, tá honrando com o que prometeu pagar, e é uma questão assim que se chegar na FIFA, o Palmeiras vai ter a sua defesa, quando for comunicado, ainda não houve uma comunicação oficial da FIFA com o Palmeiras para essa questão da dívida, mas quando chegar vai se defender, vai mostrar que está fazendo tudo dentro daquilo que foi combinado e não tem essa intenção de pagar nada integral agora, só pelo simples fato deles terem ido na FIFA, O Palmeiras entende e vai seguir a sua filosofia de pagar as questões todas parceladas, até mesmo por isso que eu acabei de falar do fluxo de caixa. Corre o risco do Palmeiras sofrer sanções na FIFA, transfer ban, por exemplo. O que é o transfer ban? É você não poder fazer negociações quando você tem alguma dívida. Recentemente o Cruzeiro passou por isso, Santos também por dívidas. Então essa é uma questão que não corre risco. O Palmeiras não corre risco. O que acontece? Se os clubes entrarem na FIFA, isso pode ir até uma instância do CAS, que é aquele tribunal de arbitragens da FIFA que julga os casos. Então, assim, é algo que vai se arrastar durante muito tempo. Então, assim, por isso que o Palmeiras vê que é uma atitude até estranha, porque você recebendo parcelado pode ser que você receba tudo. E você vai na FIFA, pode ser que se arraste e você não receba, ou receba daqui a muito tempo. Então é uma situação que o Palmeiras está muito tranquilo, os clubes estão buscando os direitos que eles têm na FIFA, mas é uma situação que não vai causar nenhum pânico no clube, o clube não vai ser punido, não vai sofrer transfer ban, enfim, é um Palmeiras tranquilo e sabe do que deve e está honrando seus pagamentos. Beleza? Deixe seus comentários aqui sobre essa questão do Piquerez. Fica muita fumaça, A sensação é que fica muita fumaça em cima disso, mas os clubes estão atrás do que eles têm para receber. E antes de falar do Rogério Ceni, antes de falar do São Paulo, eu queria falar da Centauro. Centauro com ofertas especiais para você. Usa lá o Hernan 10
que é o cupom de desconto que te dá 10% na compra dos seus produtos aqui na nossa vitrine virtual. Link na descrição do canal e também nesse QR Code que você aponta o seu celular na tela, se você estiver assistindo, claro, num tablet, numa TV ou então no computador. Certinho? Usa lá Centauro, usa lá o nosso cupom que é show. Rogério Ceni está completando um ano de São Paulo. A avaliação é boa da diretoria de São Paulo? A avaliação da diretoria de São Paulo é de que o Rogério faz um bom trabalho, sim. São Paulo teve uma temporada chegando na final do Paulista, chegando na final da Copa Sul-Americana. O brasileiro não foi legal. O brasileiro, São Paulo olhando muito para a parte de baixo da tabela. E claro, a Copa do Brasil, a avaliação é algo positivo, porque no planejamento do São Paulo estava até as quartas de final. São Paulo chegou até a semifinal, perdendo e sendo eliminado para o Flamengo. A questão toda do trabalho do Rogério, essa avaliação que é muito mais positiva do que negativa, ela tem alguns pontos que a gente precisa esclarecer, né? O que a direção pensa do Rogério? Evidentemente, hoje já está muito mais claro, né, dentro do clube, de que o Rogério vai continuar e vai cumprir o seu contrato em 2023. Aquela situação de que eu não fico se não ganhar a Sul-Americana já está um pouco superada. O Rogério tem essa vontade e já está trabalhando com a diretoria no planejamento de 2023. Mas o que fica assim de análise interna da diretoria do São Paulo em relação ao trabalho do Rogério Ceni é que, por exemplo, preparações para as finais dos campeonatos faltou um pouquinho, né? Isso parte de jogador e também parte de comissão técnica, não tem jeito. Então, assim, por exemplo, o São Paulo vinha muito bem no Campeonato Paulista, ganhou o primeiro jogo, né, ou teve um bom resultado no primeiro jogo contra o Palmeiras e aí, de repente, foi massacrado no Allianz. Saiu derrotado, goleado, perdeu o título. Na Copa Sul-Americana, o time conseguiu reverter placares, né, importantes, como, por exemplo, o Atlético Goianiense, mas aí chega na decisão contra o Del Valle, não conseguiu, foi inoperante. Então, assim, nas análises, né, pela minha apuração, as análises de quem comanda o futebol de São Paulo, precisa ter uma preparação diferente para uma final. Isso passa de um ponto que para a próxima temporada você fica um pouco mais cascudo. Mas, no geral, a avaliação do trabalho do Rogério é boa, é uma avaliação boa e positiva, né, de um time que hoje tem as suas lideranças, tem um perfil de elenco diferente, o time cria jogadas, o time consegue resultados contra times importantes, né, como foi, por exemplo, na Copa do Brasil contra o próprio Palmeiras na eliminação, esse resultado que foi em cima do Atlético Goianiense na semi da Copa Sul-Americana e até mesmo no Campeonato Brasileiro, alguns resultados importantes que o São Paulo teve, né? O São Paulo que olha para a parte de baixo da tabela, mas nos últimos jogos, né, tirando a derrota que foi pro Botafogo em casa, vinha de uma sequência de três vitórias seguidas. Ou seja, essa avaliação do trabalho do Rogério é uma avaliação que é muito mais positiva e promissora para 2023 do que negativa. É claro que todo mundo, né, dentro do São Paulo faz uma análise criteriosa, uma análise que é positiva e uma análise também mais crítica em relação ao trabalho. Isso é absolutamente normal. Então o Rogério, que vai permanecer, que segue no planejamento de 2023 com o São Paulo e já até discutindo alguns reforços, planejando o que de repente não vai ter no elenco na próxima temporada, alguns jogadores devem deixar mesmo, vai ter uma pequena reformulação, é algo que já está caminhando e já está acontecendo para a próxima temporada. Agora eu quero que vocês me digam e avaliem o trabalho do Rogério Ceni. Tinha que continuar? Tem que encerrar de repente? Acabou o ciclo, um ano já deu? Deixa seus comentários aqui. Eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que o Rogério tem que continuar. Acho que o trabalho ele teve altos e baixos, isso é verdade, mas é um trabalho que tem que seguir. Eu sou daqueles que tem que dar tempo para o trabalho, a gente ter uma análise um pouco mais profunda se é bom ou se não é bom. Certo? Deixa seus comentários aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações. Tamo junto.